Então, antes de eu começar a minha palestra, eu gosto sempre de fazer um acordo para que eu me sinta à vontade. Tudo que eu trago aqui são experiências que eu vivi para compartilhar. Então, o meu objetivo não é ser autoridade ou autoritária no assunto, né? São experiências que eu trago para poder fazer sentido na vida de vocês. Se algo não fizer sentido, simplesmente descarta, não tem problema. Porque pode acontecer de uma experiência na minha vida não fazer sentido para a sua vida, e está tudo bem. Né? Dúvidas podem ir escrevendo no chat, a Clara vai me sinalizando. No final, a gente vai poder bater um papo sobre o tema, mas eu quero que vocês me olhem como uma mulher normal, né? Que vem buscando o autoconhecimento e que tem um propósito no coração de transformar a vida de outras pessoas. Mas para isso eu também estou me transformando. Então, cometer erros, falar alguma coisa que não faz sentido, faz parte dessa jornada. Vocês veem minha tela? Sim, só coloque em modo apresentação, perfeito. Ficou bom assim? Tá ótimo. Bora lá. Então, como eu já contei para vocês, um resumo aqui da minha carreira. Hoje eu sou palestrante, sou coaching, especialista em neurociência e comportamento humano, sou orientadora de carreira, analista comportamental e estou aí há mais de 15 anos desenvolvendo pessoas. E esse tema, né, que eu trouxe hoje, que eu trago aqui para vocês hoje, é um tema que ao longo do meu discurso vocês vão perceber o quanto ele é importante. Por isso a gente fez questão de ser o primeiro tema da jornada. Eu não tenho como liderar outras pessoas se eu não consigo liderar a mim mesma. Eu não tenho como liderar outras coisas, liderar projetos, se eu não consigo liderar nem a minha família, a minha vida pessoal. Então, autoliderança é um tema necessário para que você entenda o estado em que você está e aonde você quer chegar. E para o tema de hoje, eu fui me basear num texto bíblico, mas não porque eu quero aqui levantar questões religiosas, debates entre religiões ou te convencer da religião em que eu acredito. Mas é porque, na minha opinião, além da Bíblia ser o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo, ela nos traz, quando você lê a Bíblia, é o único livro que te leva para a sua essência, que te conecta com as suas verdades, com o seu propósito, e de forma clara, objetiva e verdadeira. Eu até poderia buscar outros autores, buscar pesquisas científicas para impactar vocês, mas para este momento, eu acredito que trazer inspirações do maior manual da vida vai encher vocês de autoconhecimento e transformar suas ações em comportamento e sentido. Então, eu vou contar para vocês de um texto que fala da história de uma figueira. E uma figueira que foi plantada no meio de muitas videiras. E para quem não sabe, figueira é muito diferente de videira. A figueira, se você pegar a semente de uma figueira e plantar em qualquer lugar, ela vai dar frutos, ela vai crescer, ela dá certo em qualquer lugar. É tipo chuchu, dá em qualquer lugar. A pinheira já não. Ela precisa de um solo preparado, uma temperatura para gerar fruto. Ela precisa de todo o ambiente que a beneficie para chegar na sua alta performance, que é dar fruto. Então, a história conta, eu não sei por que razão, que o dono dessa videira, né, dessa plantação de videira, de repente ele resolveu plantar uma semente de figueira no meio dessa plantação. Só que ele criou uma expectativa em cima dessa semente de acordo com todo o ambiente, com todo o favorecimento externo que ele deu para essa semente. Né? Ele escolheu plantar ela neste lugar que tinha um solo preparado, uma temperatura específica, só que ele esqueceu de se atentar que todos esses detalhes motivavam as vinhas e não a figueira.
Enfim, essa semente foi plantada e depois de um ano ele voltou na plantação para ver o resultado da figueira. Não havia frutos. Ele era um gestor que tinha como característica muita paciência, chamou ali os seus liderados, perguntou o que estava acontecendo nessa plantação. Os liderados não entendiam por que aquela figueira não gerava fruto e ele resolveu aguardar mais 3 anos. E de ano em ano ele visitava essa plantação e nada da figueira dar frutos. Passados-se os 3 anos, quando ele chegou lá e, né, viu que a figueira de novo não tinha produzido os figos, a primeira coisa que ele pensou foi cortar ela da plantação, tirar ela daquele lugar, dispensar ela, porque ela não servia para aquilo que ele queria. Ele precisava dos frutos para poder viver, para poder ter a renda, que é o objetivo do negócio dele. E ela não estava dentro do objetivo dele de negócio. E ele ficou com aquela frustração dentro dele, assim, ele não conseguia aceitar, né? Poxa, ofereci o melhor solo, a melhor temperatura, fiz de tudo para que ela avançasse, que ela atingisse a sua melhor performance, e mesmo assim a figueira teimava em dizer: eu não vou produzir. E a reflexão que eu quero trazer essa noite com esse texto é que às vezes eu tenho certeza que algumas de nós aqui já paramos para pensar nesse sentido, assim, a vida te dá a oportunidade, ela te leva para caminhos que a hora que você enxerga, que você olha, você acredita que é o lugar perfeito, é o melhor salário, com os melhores benefícios, com a melhor equipe, mas ainda assim você não consegue chegar na sua auto performance. Porque produzir sucesso não está ligado a fatores externos. Produzir sucesso é totalmente intrínseco, é de dentro para fora. E para você produzir figo, o primeiro solo que você precisa preparar é a sua alma. A temperatura ideal para que você produza figo é uma mente saudável. E se você não regar essa semente todos os dias com uma alimentação saudável e exercícios físicos, você não vai gerar figo. Então, a reflexão, eu quero que você entenda o seguinte: não mate a esperança do lugar que você foi preparado para estar. Dê frutos no meio da videira. A responsabilidade do sucesso está nas suas mãos. E o meu foco hoje aqui com vocês não é entender em que ambiente corporativo você está inserida, se você é CLT, se você é funcionária pública, se você resolveu empreender, se você é do lar. Muito menos se você nasceu numa família sem recursos financeiros, num lugar que não te trouxe muitas oportunidades, qual a sua classe social. Mas o meu foco aqui está no seu sistema interno, no seu sistema neural. A complexidade nas ciências sociais hoje se tornou um forte paradigma. Essa percepção que vivemos num mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, está amplamente difundido na sociedade. E a palavra complexidade, ela caracteriza uma sociedade moderna como um sistema de interações humanas visto como muito complexo. E ainda dentro da teoria da complexidade, nós temos algo no nosso sistema neural que nos traz uma mensagem de esperança. Que ela é estimulada com a neuroplasticidade. É a neuroplasticidade que nos permite ser seres vivos adaptados, treinados, desenvolvidos. E é essa esperança que vai nos trazer
as rédeas na mão para criar organizações melhores e um futuro brilhante para todas nós. Então, aqui eu quero entrar no assunto de hoje, sobre autoliderança. Mas antes você precisava entender que tudo começa na sua mente. Enquanto você, primeiro, não olhar para dentro de você e ter claro quais são os seus objetivos, seus valores, o que te faz feliz, não vai reverberar sucesso para fora, para o externo. Não tem como. Um barco que anda à deriva, ele vai para qualquer lugar. Se você não sabe aonde você quer chegar, como você consegue medir o que é sucesso para você? O que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. E quando a gente fala de liderança, a gente fala de um termo extremamente popular, mas ele é altamente impactado e significativo para a sociedade. Hoje até fiz um teste, eu digitei ali no Google, eu digitei o termo assim, liderança nos negócios. Essa palavra tem tanto poder na nossa sociedade que me trouxe 48,4 milhões de resultados. E quando eu digitei somente a palavra liderança, vieram 33,7 milhões de resultados. É muita coisa, gente, é muito conteúdo. As pessoas ficam buscando liderança o tempo inteiro. E desde o início da humanidade, os líderes desempenham uma função importante na sociedade. E aí eu fui buscar, né, para trazer aqui para vocês o porquê que as pessoas acreditam tanto na liderança. Por que que esse termo é tão falado, né? E é uma das soft skills mais importantes dentro das organizações. E eu descobri que são por dois motivos: racionais e irracionais. Mas os motivos emocionais são os mais relevantes nessa relação, porque é a disposição que se dá das emoções e imagens que são projetadas no nosso cérebro dentro desse relacionamento entre líder e liderado. E isso é uma verdade, eu fui buscar, né, refletir sobre isso, e eu fiquei pensando, desde que a gente nasce, a gente tem como referência líderes nas nossas vidas, né? Sejam nossos pais, sejam os professores da escola, os gestores, as pessoas das organizações em que a gente passa, a gente está sempre criando um modelo refletido no outro, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que liderar uma carreira envolve duas partes principais: o negócio e você. Antigamente, era diferente. Quem ditava as regras eram as organizações, era a sociedade. Então, quem definia aonde você chegaria, como seria a sua carreira, eram as organizações. Elas tinham um papel muito impositivo na gestão de carreira. E hoje, com esse mundo volátil, você tem um papel mais importante na sua carreira. A gestão da sua carreira é mais relevante. É você quem tem que assumir um papel progressivo e ativo dentro da sua carreira. Então, autoliderança é basicamente conhecer a si mesmo, mas bem o suficiente para fazer planos que vão impactar diretamente na sua carreira e na sua vida pessoal. Só que esses planos, eles precisam estar de acordo com as suas habilidades e conhecimentos. Saber para onde você quer ir, o que você precisa melhorar. É só o primeiro passo para você começar a traçar um caminho que vai te levar a alcançar objetivos. E é por isso, Cristiane, que eu falei ali no seu comentário. Você só consegue se impor como consultora quando você conhece as suas habilidades e o que você ainda precisa melhorar.
quando isso está claro para você, onde você precisa investir tempo para melhorar, ou sobre aquilo que você já tem propriedade para discutir com as pessoas. Por isso a importância do autoconhecimento. Ele traz clareza do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Não são mais as pessoas que ditam para você: Cristiane, você não fez um bom papel. Eu estou rescindindo o meu contrato com você porque você não é uma boa consultora. Não é as pessoas que vão dizer isso para você. É você quem vai saber quem você é. E quando alguém te disser isso, já não te dói. É algo que você não vai mais perder tempo porque você sabe quem você é. Você não carrega mais para você o lixo que é do outro, você devolve lá para o quintal dele. Né, Clara? Isso que a Paula traz, gente, é muito bacana. Cuidado, cuidado com os lixos que as pessoas tentam o tempo todo depositar em você. A responsabilidade de absorver a informação certa, a emoção certa, vai ser por nossa conta, né? Esses lixos, eles detonam a mente de qualquer um. E são eles que vão fazer a gente se comportar de forma correta ou de forma inadequada, né? Porque são os sentimentos que provocam os comportamentos, e não ao contrário. Primeiro você sente e depois você se comporta. E isso é em fração de segundos. E o que você sente naquele momento cria um significado. E toda vez que você passar por algo parecido, você vai se comportar daquela forma, porque é o que está registrado na sua memória, que a gente chama de trauma. Então, hoje eu vou trazer para a gente 5 soft skills de uma pessoa que tem senso de autoliderança. E vamos começar pelo autoconhecimento. Agora eu quero que vocês abram o celular e vamos fazer aqui uma chuva de palavras. Estou tentando tirar a barra aqui do compartilhamento. Uma chuva de palavras dizendo para mim o que te motiva. Eu sei que são vários fatores, né? A gente não vai aprofundar aqui o que é motivação, né? Se é externo, se é interno, mas se você pudesse definir em uma palavra o que te motiva. Então você escaneia esse código, vai abrir uma apresentação para você e lá você vai responder para mim. Em uma palavra, você tem clareza do que te motiva? Se você tem, escreve essa palavra para a gente saber. Vocês estão conseguindo escanear direitinho, meninas? Então, ó, já está vindo. Beleza. Paula, a Márcia já compartilhou aqui no chat, muito bacana. Sim, fazer o que eu amo, sou secretária. Isso motiva a Márcia. Muito legal, Márcia. Quem quiser escrever também no chat, a gente fica à vontade. Isso. E olha que bacana o que as pessoas estão trazendo aqui na nossa nuvem de palavras, né? A gente, em algum tema aqui, a gente vai abordar sobre propósito, mas hoje, na minha vida, o que faz eu levantar todos os dias é o meu propósito. Eu, em 2018, ganhei da vida um diagnóstico degenerativo, sem cura. Passei aí por um longo processo para me adaptar com as sequelas desse diagnóstico. E, neste momento, eu perdi o foco do que me motivava. Eu me perdi de mim mesma. E foi neste lugar que eu comecei a experimentar o autoconhecimento. E foi ele que me tirou desse lugar que eu estava. E aí foi quando eu decidi ter como estilo de vida o autoconhecimento. E neste momento, meu propósito me encontrou.
Porque hoje a gente vê muitas palestras aí dizendo que você precisa fazer as coisas com propósito, que você tem que achar o seu propósito, e ninguém te dá o caminho para achar o propósito. E você vê um monte de pessoa perdida, parada na vida procurando o propósito. E não é você quem acha o propósito, quem te acha é o seu propósito. E isso acontece quando você olha para você, quando você entende quais são os seus valores, quando você encara os seus fatos e a sua realidade. E assim foi comigo. Então, hoje eu levanto para transformar a vida de mulheres. Porque se eu fiquei 30 dias sem andar, passei um ano tentando me recuperar, tenho um diagnóstico degenerativo e consegui dar a volta por cima, não há mulher neste mundo que não consiga mudar a sua história, que não consiga ser protagonista da sua história. E não foi nenhum fator externo, dinheiro, que me tirou desse lugar. Foi a minha decisão de olhar para mim e entender o que me faz feliz, o que me motiva a estar viva. Agora vocês vão abrir de novo, podem fechar esse daí, vamos abrir um outro QR Code e eu quero entender se você conhece os seus limites. Você sabe o que te para você não ir atrás de acordar feliz para viver o seu propósito, para tornar a sua família mais feliz? O que para a sua ação da pergunta anterior? Me descreve aí em uma palavra. Paula, a Oi. Andrea compartilhou aqui também, bem bacana, gente, porque às vezes a gente fala assim, não vou escrever, é bobagem, não é. O que a gente escreve e fala muitas vezes vai de encontro com a necessidade de outras mulheres que já estão aqui. A Certeza. Andrea colocou assim, em um relacionamento abusivo, eu achei o meu propósito, que eu poderia ser feliz. Veja, ela teve que passar por uma condição, né, digamos que delicada, né, Andréia? Porque não é fácil. Você estar num relacionamento abusivo, a gente vai ver daqui a pouco, não é para qualquer um. E dentro dessa circunstância, ela se encontrou. Por isso que até mesmo quando a gente está em situações difíceis, a gente também precisa usar a gratidão, né? O que a Paula está trazendo agora. A Márcia colocou aqui também, ó, Paula, o que impede é a ansiedade. A Marcela colocou o medo. O que mais, gente? O que impede vocês? Coloquem aí. É o que trouxe aqui a nossa nuvem de palavras, né? Impostora, medo, insegurança, mente. E é isso mesmo, tudo começa na sua mente. Se você acreditar naquilo que as pessoas falam, porque você não sabe quais são as suas habilidades, quais são as suas potencialidades, e você acredita naquilo que o outro tem uma percepção de você, realmente você vive no extremo dessas emoções que estão escritas aqui na nossa nuvem de palavras. E você não consegue agir. Você fica ali paralisada. A sua vida não anda. E isso reverbera quem está ao seu redor. Aí você começa a atrapalhar a vida das outras pessoas que estão perto de você. Vocês já ouviram aquela palavra? Mulher mal amada, enche o saco de todo mundo. Pessoa infeliz, enche o saco de todo mundo. É exatamente isso. São pessoas que não sabem gerenciar suas emoções. E aí elas refletem no outro a incapacidade que elas têm de não se enxergar. Muito bom. Então, sobre autoconhecimento, né, que é um dos pilares para uma pessoa que tem ali o senso de autoliderança, eu quero trazer aqui que uma pessoa, né, com senso de autoliderança, ela é alguém familiarizada com o seu propósito, ela é consciente dos seus limites, ela enxerga quais são as suas habilidades, mas principalmente é alguém que tem o controle, a gestão, na verdade, porque controle a gente não tem. Está errado minha palavra aqui, estou me corrigindo. É a gestão dos pensamentos e das emoções. Um outro pilar muito importante, porque não basta você conhecer os seus valores, não basta você conhecer quem você é, suas potencialidades, mas não assumir a sua responsabilidade sobre tudo isso, né? Então, um pilar aí muito importante
é a autorresponsabilidade. Então, crescer, né, nos sujeita a tomar nas mãos a responsabilidade sobre nós mesmas, né? Nós temos que tomar decisões difíceis, nós temos que estabelecer e obedecer regras, mas principalmente decidir o rumo certo para a nossa vida, mas de acordo com os nossos valores, com os nossos gostos, paixões, com aquilo que nos deixa feliz. Isso é uma pessoa que sabe liderar as suas emoções. Um pilar muito importante que a gente vai aprofundar mais na palestra da Clara hoje à noite é sobre a gestão emocional. Então, saber usar as suas skills e os seus conhecimentos a seu favor vai exigir de você um nível mais alto de gestão emocional. Esse equilíbrio das emoções. E isso só vai te trazer resultado, só vai ser alcançado se você desprender tempo e esforço nesse seu desenvolvimento. Você precisa enxergar o seu eu. O que define a sua essência? Sabe que a gente nasce e a gente está ali tão pertinho da nossa essência, e aí conforme a gente vai crescendo, o ambiente, as pessoas com que a gente vai se relacionando, vai criando cascas em nós, vai criando umas lentes emocionais. E chega um momento que, se você não pratica o autoconhecimento, você já não sabe mais nem quem você é. Você se distancia tanto da sua essência que você já não lembra mais nem para que você veio no mundo. Você já não lembra mais quais são os seus valores, o que de fato é sucesso para você, o que de fato te faz feliz. Então, separar um tempo na agenda. Eu sei que para a gente, né, eu não sou mãe, mas carreira e maternidade, administrar tudo isso é tão difícil, mas vai se tornar impossível se você não colocar um tempo na sua agenda para você olhar para você. Viver no automático não é benefício. Ele traz muitos malefícios emocionais e físicos. Tá aí os números altos de burnout que a gente tem hoje, né? De pessoas tomando remédios, tarjas pretas. Esses dias eu estava num curso e tinha um psiquiatra lá com a gente, e ele falou isso, assim, que a gente não tem ideia, porque não é divulgado, o quanto aumentou a venda de remédios psiquiátricos. Absurdamente. Né? Quantas pessoas estão chegando ao suicídio por conta da loucura que a gente está vivendo pós-pandemia ainda, refletindo sobre isso. O quanto é importante você olhar para dentro de você, se conectar com o seu eu, porque senão o mundo te engole emocionalmente. Uma outra soft skill bastante importante aí para o senso de autoliderança é a automotivação, né? Então, a diferença entre motivação e automotivação é somente um prefixo na palavra, no auto, né? E esse auto, que vem aí na palavra automotivação, ele significa relativo a si mesmo, próprio. E motivação é um motivo que nos faz nos empenhar em alguma coisa. Então, a automotivação é a capacidade que você tem de buscar em você mesma motivos ou estímulos para alcançar os seus objetivos. Então, na prática, isso vai significar, por exemplo, que você acorda cedo, dá conta da sua casa, dos seus filhos, entrega o seu trabalho no prazo, daquela correria, mas chega no final de semana, a sensação que você tem é de missão cumprida. E a automotivação, ela está muito ligada com a autodeterminação, com a decisão. E para falar sobre autodeterminação, eu gosto de trazer a teoria de autodeterminação mesmo, né? Que é uma ferramenta super útil para você se avaliar quando você perde a rota ali, sabe? Nos momentos em que você precisa recalcular a rota e virar a chavinha. É isso. Ela vai trabalhar a sua autonomia, a sua competência, vai trabalhar relacionamentos. Então, quando você se sentir nessa situação,
Com a autodeterminação, você pode fazer perguntas para você, né? Então, ali no pilar da autonomia, olha para você e se pergunta: eu estou no comando dessa situação? Eu tenho poder sobre as minhas decisões nessa situação? Essas minhas decisões, elas estão baseadas nos meus valores? Isso vai trazer respostas para que você possa se comportar da forma mais positiva. No pilar da competência, você pode fazer perguntas do tipo: eu consigo lidar com novos desafios? Se eu não consigo, por que eu não consigo? O que me falta? É competência técnica, competência emocional? Você se desafia a ser melhor todos os dias? O que você faz para ser melhor todos os dias? E na questão de relacionamento, acho que a pergunta mais forte que eu poderia trazer aqui como exemplo é: que legado você vai deixar para sua família, para os seus filhos, para as pessoas, para o grupo em que você pertence? Como essas pessoas te olham? Quando elas, né, você já não estiver mais aqui e elas verem sua foto nas redes sociais, como elas vão lembrar de você? Qual é a percepção que elas têm de você? Então, o fato aqui é que a autoliderança é uma soft skill que vai te beneficiar em todas as áreas da sua vida. Mas para que você tenha resultados, para que você gere figo na sua vida, você precisa compreender suas paixões, os seus limites, as suas habilidades. E isso vai te ajudar a estabelecer a quantidade de esforço que você precisa colocar em cada projeto que você dispõe a fazer na sua vida. E entender bem quais são os seus limites é saber exatamente em que área da sua vida é necessário trabalhar. Eu não sei se alguém aqui já passou por processo de coach ou de mentoria e teve a oportunidade de responder a roda da vida, que eu acho que é uma ferramenta muito bacana, e a analogia que ela traz abre, né, a nossa mente, pelo menos comigo foi assim, porque é uma roda e lá tem todos os pilares da sua vida, e quando você começa a dar sentido, né, pontuação para aquilo, você desenha um gráfico, e se aquele gráfico não está, o resultado final dele não é redondo, a engrenagem não vai girar. Né? Então, você precisa entender aonde você vai precisar colocar mais foco, mais esforço, para que aquela engrenagem consiga ficar numa imagem que pelo menos rode, mesmo que capengue, mas que rode. E se você não tem clareza disso, como é que você quer que a sua vida ande, que os negócios dê resultado, que você alcance um status de liderança e tenha sucesso na carreira? Fica impossível, porque a gente é um sistema integrado. Não adianta você querer resolver um único pilar da sua vida se os outros não tiverem com a engrenagem funcionando. É uma conexão. Nós somos um sistema completo. Não tem como dividir. E para finalizar a mensagem que eu trouxe para vocês, eu quero deixar aqui um vídeo que ele relata exatamente, ele resume exatamente o que eu trouxe aqui. Né? O sucesso, ele depende somente da gente. Só que se a gente não desenvolver o músculo autoliderança, a gente não gera figos. Vamos assistir o vídeo. Dá para escutar? O que eu tenho feito ao longo da minha vida? Eu tenho sido obsessivo por uma pergunta. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres, e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? Ih, tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo, para estudar.
Você decide a cada minuto. E agora você está decidindo. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? A primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém, nunca mais, fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém, nunca mais, fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Caramba, algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala, nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. Então são dois círculos. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar nos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá, você patina na vida. Ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. Você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos. Você tem 5 sentidos. A sua mente absorve o mundo. E por isso, você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala, isso é o mundo. Você se vê e fala, isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você é muito maior do que isso. Ou seja, uma coisa importante para você perceber é que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. E aí você vai entender que sucesso é uma decisão mesmo, e você vai se agarrar nesse sentimento. E você vai trazer esse sentimento sempre que você precisar. Quando você estiver fraco. Porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você.
E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. Se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar das pessoas. Eles querem me passar a perna, existe sempre uma segunda intenção. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você está sempre se abrindo para conhecer pessoas novas, para entrar em novas oportunidades, porque a vida é um mar de oportunidades, a vida é incrível. Quando você tem uma estratégia clara, essa estratégia vem da sua filosofia de vida. A estratégia da luta vem da filosofia de vida da luta, da guerra. A estratégia do jogo, eu vou apostar em várias coisas para ver o que dá certo, vem da filosofia do jogo. A estratégia de vou conhecer a maior quantidade possível de pessoas, porque eu sei que a vida é um mar de oportunidades, vem da filosofia de que a vida de fato é incrível. Percebem isso? O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Tem gente que fala, não tenho medo de nada. Mas é mesmo? Será mesmo? Tem gente que tem medo até de ter medo, né? Eu quero que você pense nisso. Porque são esses medos que estão segurando você. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de você decepcionar sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa. O medo de dar errado. O medo de que, será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. O que você tem que fazer é extirpar esse medo a fórceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Você não caminha para frente. E isso impede a tua promessa de ter sucesso. Você tem que construir. Se você vai virar uma noite, você tem que construir o teu futuro naquela noite. Se você vai virar um fim de semana, você tem que construir o teu futuro naquele fim de semana. Ou pelo menos um pedacinho dele. Se você vai ler um livro, você tem que ler um livro que vai construir o teu futuro. Eu fiz isso. Em algum momento eu percebi que eu tinha que aumentar a minha eficiência. Se alguém chega para mim e fala, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você quer, eu agradeço e me afasto. Porque eu tenho que proteger o meu estado emocional como se ele fosse meu filho, o meu bebê, o meu estado emocional. Porque a emoção, guarda isso, a emoção, ela é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada, inadequada para um determinado momento, você age errado naquele momento. Quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador para uma determinada situação, você age da maneira adequada. Porque você vai encontrar muitos desafios na sua jornada. Você já encontra. Só que cada desafio significa que você está crescendo. Ninguém encontra desafio parado. Quando você vai expandindo o seu domínio sobre o mundo, você esbarra em algumas coisas. Você tem que resolver aquilo para continuar expandindo. Desafio é bom. Chama de problema, chama de desafio, eu chamo de desafio. Desafio é bom, porque o desafio é que mostra, é um indicador de que você está crescendo. Isso é o desafio. Eu estou crescendo, é por isso que eu estou encontrando resistência. Ninguém encontra resistência se não está crescendo. Você só encontra se você está crescendo. Resistência significa crescimento. Desafio é bom. Desafio é bom. E eu tenho certeza que cada um aqui
também lutou muito. E você tem que honrar a sua história. Você tem que honrar a sua história. Você tem que honrar a luta que você teve para sentar nessa cadeira aí. Não interessa o que se passou. Interessa que você honra a sua história e sabe que você pode chegar muito mais longe. É isso aí, honrar a sua história, hein, Paulo? Honrar a sua trajetória. É isso, e a mensagem que eu quero deixar é que não deixe ninguém ditar o que você deve fazer, aonde você deve chegar, o que você pode fazer, né? Seja protagonista da sua história pessoal, profissional. O fato de você ser mulher não te diminui em nada, né? A gente tem a questão da nossa feminilidade, a gente precisa ter clareza, inclusive para saber qual é o nosso lugar, mas isso não nos impede de sermos empoderadas, de termos sucessos e alcançar os nossos objetivos. Muito obrigada por me ouvirem, espero ter contribuído um pouquinho com as minhas experiências e ter alcançado, conectado um pouquinho com o propósito e a expectativa de vocês. Aqui fica o meu Instagram, fico disponível ali para vocês, para me chamarem, para conversarem, para trocarem. E agora eu abro aí o espaço para a gente poder trocar sobre o que eu trouxe, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, comentar. Se ninguém gostou também pode falar, que daí a gente se arruma, né, Clara? Eu acho que, gente, esse é o momento, é muito bacana, porque vem toda uma bagagem, uma experiência, a vivência da Paula, né? Então, de repente, se conectou com a história de algumas de vocês, de repente surgiu algum insight, alguma dúvida, e é hora de perguntar realmente, é hora da gente interagir, antes da gente passar para o segundo turno, né? Então, aproveita, gente. Eu acho que ela pesquisou tudo sobre eu e resolveu dar essa palestra. Falei. Então, eu não vou falar nada, tá? Eu puxei sua capivara. Pois é, eu tenho certeza que você fez isso. Eu não sei de onde eu te conheço, mas eu tenho certeza que você fez isso. Então, eu vou ficar quietinha aqui e refletir sobre o que Fez foi sentido, falado. então, né? Sim, bastante. O pessoal Obrigada, Cristina. O pessoal colocaram aqui, viu, a Marcela. Excelente conexão e ampliação de informações. Às vezes nos esquecemos dos nossos valores por vários fatores internos e externos, pessoais e profissionais. Parabéns. A Márcia colocou também. Tão bom ouvir, às vezes desanima, mas temos que honrar a nossa história, tá? A gente vai entender um pouquinho desse negócio de desanimar, isso é natural, isso é emoção, gente. A gente só precisa saber o que fazer com ela. Então, é muito bacana. Quem mais colocou? A Lara colocou também uma questão tão importante como lidar com o fracasso e saber como lidar com o sucesso. Olha só, posicionamento, responsabilidade. Exatamente. Quem mais? A Deusa colocou aqui. Preciso ter esse vídeo como meu mantra diário, ouvir todos os dias até ficar gravado nas células. Aí eu vou além, na parte da genética, da epigenética, né? Vocês podem compartilhar, legal. Depois você põe, Paulinha. Sim, a gente vai compartilhar com vocês todos os materiais, vídeos, os slides. Muito Deus, bom. se você quiser abrir o microfone, vai ser muito bom ouvir você. Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Fala aí um pouquinho para a gente te ouvir, para a gente te conhecer. Tá no mudo. Isso. Quem quiser abrir o vídeo também, gente, sabe? É muito legal a gente criar essa conexão, ver o rostinho de vocês, uma conhecer a outra, mesmo que esteja descabelada, não tem importância. Fiquem à vontade. Muito obrigada, meninas, por essa oportunidade. Está sendo realmente bastante gratificante. E
E essa questão que vocês falaram, né, sobre as nossas emoções, eu percebo muito isso. A emoção é que é o combustível da nossa ação. Quando a gente está desanimada, nada funciona, nada acontece legal, nada flui, a gente não é proativa, o que a gente faz não faz, não brilha, não tem aquela qualidade que a gente geralmente faz, né? Porque não tem o nosso amor. Mas quando a gente está focada, determinada, que a gente está com a emoção bacana, que a gente está, botou a ansiedade no lugar, a gente está empenhado, está assim, com automotivação. Automotivação é uma coisa que eu exerço todos os dias, senão eu não sairia nem da cama. Então, realmente é uma coisa que me motiva, um exercício de me autogerir sempre nessa forma, me motivando. E esse é o meu combustível para fazer o negócio bem feito. Né? E quando sai bem feito, você fala, puta merda, que demais, né? Ficou ótimo. Então, realmente, isso tudo que vocês falaram é incrível. A gente, sabe aquela coisa da dieta? A gente sabe que a gente não pode comer, a gente sabe o que a gente deve comer. A gente já sabe. Só que é tão bom quando eu falo de novo, porque dá um refresh, né? Aperta a tecla do refresh. Então, a gente sabe que as nossas emoções, elas determinam as nossas ações. E a gente não gerencia nossas emoções como a gente deveria gerenciar. E a gente deixa os medos tomarem conta em alguns momentos, né, que a gente está um pouco mais fragilizado. Infelizmente, a gente permite que o julgamento do outro, que uma forma mais deselegante, que ele é direcionado, te faça questionar que, poxa, eu acho que eu não sou tão boa. Isso que nós falamos hoje aqui, o medo de não ser tão bom, o medo de decepcionar. E agora eu ganhei mais um medo para superar, que é o medo de não honrar a minha história. Eu tenho uma história incrível, eu tenho que honrar ela. Olha, eu ganhei a minha noite hoje com essa frase. Acho que eu vou até escrever no mural, porque isso aí acho que vale a pena. Escreve, hashtag, honre a sua história. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.